Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 21 de fevereiro, agora na Espanha, 11 horas e 53 minutos, no Brasil, 7 e 53 da manhã. Vocês vejam que toda vez que a BTC se aproxima desse topo aqui, do dia 16 de fevereiro, em 25.250, a gente chegou a fazer a máxima hoje em 25.250, exatamente. A gente bateu ali e rejeitamos. Então, 25.250 passou a ser o número de ouro. É preciso superar 25.250 para que a gente se desdobre nessa onda 3 aqui que vai levar a BTC até 30 mil dólares. Hoje a gente bateu naquele patamar, vou botar aqui no intraday, agora estou nos 5 minutos, eu estava no diário, aqui era o gráfico diário ancorado pela... Aqui é o gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Bateu 25.250 e rejeitou. Agora eu vou botar no intraday, ó. No intraday vocês vejam que a gente bateu exatamente ali, ó, nos 5 minutos, 25.250 e voltou para lower. Agora está acumulando e vai voltar para VWAP, que está lá em 25 mil quase, 24.900 e tal. Então passou a ser o número de ouro. Se superar, aí ela dá aquele Sputnik, vai dar aquela explosão. No intraday ela tá um reloginho, tá bom para tradar, bate na upper, volta para VWAP, bate aqui na upper, volta para VWAP. Já ofertei vários sinais no copy trade, daqui a pouco volta para VWAP e fecha no gain com lucro no bolso dos assinantes. Aqui no 4 horas, vocês vejam que o que está segurando a BTC nessa agulhada foi a própria VWAP semanal, que está ali no patamar de 24.700. A gente chegou a fazer a mínima em 24.555 e rapidamente a BTC voltou para cima de 24.700, já que a VWAP semanal é uma laje. Aqui é o 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal, que é a própria VWAP semanal que está segurando o preço. Ela agulhou ali para baixo e rapidamente voltou para cima de 24.700. Na seara fática, a regulação cripto em Hong Kong está recebendo um inusitado e um apoio suave de Pequim. Isso é mais um intrigante capítulo dessa mega guerra geopolítica e econômica entre Pequim e Washington. O escritório que faz a ligação entre a província autônoma de Hong Kong e Pequim está dando um apoio suave a essa nova regulamentação cripto, enquanto os Estados Unidos da América seguem expulsando a indústria cripto com essa fúria regulatória e investigativa contra gigantes da criptografia. Hong Kong segue aceitando e virando um hub criptográfico em mais um capítulo inusitado da guerra geopolítica e econômica entre Pequim e Washington. A Huobi, outra gigante exchange cripto, uma CeFi gigantesca, planeja mudar a sua sede de Singapura para Hong Kong. É mais um desdobramento dessa guerra geopolítica. Agora, gigantes da criptografia estão olhando Hong Kong como um lugar crypto-friendly, para assim colocar. E os irmãos Winklevoss, aqueles que processaram o Mark Zuckerberg juntamente com um brasileiro e que gerou o filme A Rede Social, inspirou, né, o filme A Rede Social, avisaram que a próxima corrida de touros que vai levar a BTC para além de 100 mil dólares vai ser iniciada no Oriente, justamente por conta da nova postura chinesa em relação à criptografia. Agora fica no ar todo esse inusitado novo capítulo dessa guerra geopolítica entre Pequim e Washington. E na seara financeira e geopolítica, financeira tradicional e geopolítica, investidores temem que a economia superaquecida, principalmente nos Estados Unidos, coloque o Fed numa trajetória de taxas mais agressivas. Ocorre que o serviço da dívida pode ficar eventualmente inviabilizado, justamente porque daqui a pouco boa parte do orçamento norte-americano vai ser destinado ao pagamento de juros, porque eles diminuíram a agressividade com que os juros estão subindo, mas acontece que os juros seguem subindo e daqui a pouco boa parte do orçamento norte-americano vai ser destinado ao pagamento de juros. E a Coreia do Norte transmite imagens do teste de mísseis balísticos intercontinentais
que acabou atingindo o mar territorial japonês. Um míssil atingiu 614 milhas, uma altitude de 3.584 milhas, e segundo as imagens ofertadas pela própria imprensa estatal norte-coreana, caiu na área designada, no Mar do Japão. Vamos ver se isso não escala para um conflito nuclear, já que o mundo está virado numa hecatombe, numa tensão hecatômbica nuclear. E a visita surpresa de Joe Biden a Kiev só comprova que há uma contenda direta entre a Rússia e os Estados Unidos e que essa guerra por procuração vai deixando paulatinamente de ser uma guerra por procuração. Gente, a BTC tá volátil, agulhou aqui para o patamar da VWAP semanal. Agora, nesse momento, a gente está voltando a estressar a própria VWAP semanal, que está ali próxima de 24.700, agora a BTC 24.691. E a VWAP semanal vai exercer uma função de suporte poderoso, um suporte poderosíssimo, deve segurar o preço. Aqui a gente deve acumular para voltar a estressar as uppers. Se perder a VWAP semanal, aí fica no radar a possibilidade da gente estressar as lowers. Vamos ver se o próximo candle aqui no 4 horas confirma esse suporte aqui pela própria banda de VWAP semanal e pela própria VWAP semanal. Mas a BTC rejeitou novamente aquele número de ouro, que é 25.250, bateu ali, voltou, mas o principal é que a gente desenhou um candle comprador aqui no squeeze normal, no diário, cuja protuberância reverteu aquele engolfo de ontem. Então fica no radar essa nossa sequência aqui, ondulacional de Elliott, e segue no game a nossa onda 3, que vai levar a BTC para 30 mil dólares. Só que essa resistência imposta por esse patamar aqui de 25.250 tá dando mais trabalho que o normal, mas se passar, aí ninguém segura a BTC, ela vai explodir num Sputnik para estressar as uppers aqui no gráfico de 4 horas. Provavelmente ela vai buscar algo próximo de 27 mil dólares para depois explodir para 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. A Nasdaq agora tá caindo menos 0,88, tá turbinando aqui a volatilidade da BTC. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.